E aí, pessoal, eu sou a Thalia Rodrigues, do PET Engenharia Química da UEM, e hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho de algumas funções estatísticas no Excel. Então, para fazer isso, eu vou utilizar esse exercício aqui, que diz: considere os dados do valor médio do barril de petróleo em dólares em comparação ao valor médio mensal do preço da gasolina em reais. Então, a gente tem aqui uma tabelinha com os meses e ano, né? E qual o valor médio do barril do petróleo e a média mensal da gasolina em reais. Então a letra A pede: calcule a média e o desvio padrão para os custos do barril de petróleo e da gasolina. Para a gente fazer esse cálculo, nós vamos utilizar a função média. Muito simples. Então a gente vem aqui, dá um igual e coloca a função média. Lembrando de colocar o acento, senão ele não aparece aqui. Então a gente dá um tab e vamos selecionar aí o intervalo que a gente quer fazer esse cálculo. Então, o intervalo aqui dos valores do petróleo, do barril do petróleo, né? Fechamos o parênteses e damos Enter. E aqui ele dá qual que é a média desses valores. Para a gente determinar o desvio padrão, a gente vai usar a função desvipada, que seria a função de desvio para cálculo de desvio padrão. A forma aí mais simples da gente fazer esse cálculo. Então, a gente vem, seleciona também todo o intervalo, fecha parênteses e dá Enter. O mesmo vai ser feito aí para gasolina. Então, média, selecionamos todo o intervalo da gasolina, fechamos parênteses e damos Enter. Para o desvio padrão, a mesma coisa. Selecionamos todo o intervalo, fechamos parênteses e damos Enter. E aqui a gente tem os valores. Caso o exercício pedisse para a gente calcular a média do valor do barril de petróleo, por exemplo, considerando alguma limitação, alguma restrição. Por exemplo, se ele falasse assim para calcular a média dos valores do barril de petróleo nos meses de janeiro. É lógico que aqui a gente só tem na tabelinha 2 valores, né, para os meses de janeiro. Mas se a gente tivesse uma tabela maior, né, que seria um pouco mais difícil, como que a gente poderia fazer isso? Vou utilizar essa célula aqui para estar demonstrando para vocês. A gente poderia vir aqui, digitar o igual, e aí nós iríamos utilizar a função média-se. Então, aqui a primeira seleção que a gente tem que fazer é a seleção do intervalo que vai estar a nossa restrição, que no caso são os meses, certo? Então, a gente vem, seleciona todo esse intervalo aqui, ponto e vírgula. Qual que é o nosso critério? O mês de janeiro, certo? Então, como é um texto, a gente tem que colocar aspas duplas para poder escrever. Aí a gente coloca um ponto e vírgula. E agora a gente vai selecionar o intervalo onde vai ser calculado aí a média, que no caso é esse intervalo aqui. E aí a gente fecha o parênteses e dá Enter. Então, se vocês pegarem aqui o valor de 68,99 mais 59,27 e dividir por 2, vai dar esse valorzinho aqui. Ok? Então, vamos agora para a letra B. O mês de maio de 2018 está em que posição em termos de gasolina mais cara deste mesmo ano de 2018? Então, aqui ele está pedindo qual que é a posição no ranking aí de gasolina mais cara. Para isso, a gente vai usar a função ordem média. Então, é esse ordem.média. Então, primeiro a gente tem que colocar aqui qual que é o número que a gente está analisando, que no caso é o valor da gasolina no mês de maio, que é o 4,3. Damos um ponto e vírgula e agora a gente seleciona o intervalo, correto? Como aqui ele pediu no ano de 2018, nós vamos selecionar só o intervalo dos meses de 2018. E aí a gente fecha um parênteses e dá Enter. E aí a gente descobre que a gasolina no mês de maio foi a 8ª mais cara no ano de 2018. Agora, na letra C, nós temos: calcule qual o valor esperado para a gasolina para o mês de agosto, considerando que o barril de petróleo esteja custando $77 ou 69,20. Como que a gente pode fazer isso? Utilizando a função tendência. Ele vai calcular aí qual que vai ser a tendência do preço da gasolina, considerando esses valores do barril de petróleo aí para o mês de agosto. Então, os valores conhecidos de Y vão ser os valores que a gente já tem aí
da gasolina, certo? Porque assim, o Y vai ser o que a gente vai estar querendo determinar. Então, quais são os valores que a gente já tem do Y? São esses daqui, os valores da gasolina. Então, nós damos um ponto e vírgula. Agora, a gente vai selecionar os valores conhecidos de X, que vão ser os valores do barril de petróleo. Colocamos ponto e vírgula. E agora, qual é o novo valor? Que seria esse de 77, é o valor dado. E aí, a gente vai fechar o parênteses. Antes de dar Enter, eu vou vir e vou aplicar um F4 aqui em todos os nossos intervalos para poder fixar esses intervalos aqui, porque ali depois eu vou precisar fazer mais um cálculo para gasolina, certo? Então, para eu não ter que digitar tudo novamente, eu uso o F4, que já foi ensinado aí para vocês em vídeos anteriores, beleza? Por que eu não dei um F4 aqui no H23? Porque essa célula aqui eu preciso que varie depois, né? Eu quero que depois do 77 mude para o 69,2. Mas esses valores aqui dos intervalos dos valores da gasolina e do petróleo serão fixos, né? Então eu tenho que deixar dessa forma. Aí eu dou um Enter. E aqui a gente descobre que a tendência do valor da gasolina para o mês de agosto, considerando que o barril de petróleo seja de 77 dólares, é que a gasolina vai ser 4,48 reais. Para calcular para o de baixo, a gente pode vir aqui e usar a função de autocompletar. Quando a gente abrir a função, a gente vai ver que os intervalos permaneceram os mesmos, a única coisa que mudou foi aqui o valor do barril de petróleo, que selecionou 69,2.